aula. Boa tarde. Vou compartilhar mais uma vez aqui o restante do slide com vocês. Só um momentinho. Continuando, a crise socioambiental, né? Vamos dar prosseguimento aqui. Esse modelo de desenvolvimento demonstra que fomos dominados pelo pensamento econômico, que leva em consideração somente a maximização de lucros. Que eu falei anteriormente, gente, quanto mais eu tenho, mais eu quero, embora isso não seja tão necessário para a minha vida. Mas a gente sempre quer mais, a gente sempre quer ter mais, a gente quer sempre ter mais alimentos em casa. Um exemplo maior disso é o que aconteceu nesse período de pandemia. Bem no início, foi dito que o alimento ia dar para todos, mas tiveram pessoas que correram para os supermercados e simplesmente encheram suas despensas com receio de ficar sem alimentos. Tudo bem, a gente não pode condenar, porque a gente sabia que a gente, na verdade, não sabia o que é que ia vir pela frente. Mas teve gente que foi tão egoísta, eu acredito que vocês viram os vídeos, que às vezes a pessoa estava lá do lado, precisando do alimento, ele não podia compartilhar um ou outro, porque ele queria todos para si. Então, o ser humano, muitas vezes, é muito egoísta, e dessa forma, ele acaba sendo egoísta também com o meio ambiente, ele não pensa no meio ambiente. Esse modelo de desenvolvimento demonstra também a predominância da razão tecnológica, do progresso a qualquer custo. Volto para a questão do progresso, da questão da revolução industrial, das consequências que isso trouxe. Trouxe consequências positivas? Sim, melhorou a qualidade de vida, deu acesso a mais a coisas que facilitaram a vida da sociedade, tá? Os maquinários. No entanto, isso também aumentou a degradação, porque quando uma pessoa conseguia cortar uma árvore, uma única pessoa, uma máquina corta 10, 15, 20 ao mesmo tempo. Então, o progresso veio para facilitar, mas acabou também vindo para destruir. A crise é de um modelo de desenvolvimento que, nos seus fundamentos, gera destruição do meio ambiente, crises econômicas regulares, perdas e queimas, empobrecimento, miséria e problemas sociais, marginalização da maioria das populações dele dependentes, concentração de poder e riqueza, conflitos sociais e conflitos culturais, que às vezes também é algo daquela sociedade, daquela cultura, e nem sempre você quer aceitar aquela cultura, porque você acha que não condiz com a sua. Então, essa questão de intolerância, essa questão desses conflitos sociais, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente respeitar as culturas das outras pessoas. Crise ambiental, em outras palavras. A forma como a sociedade promoveu o desenvolvimento, produziu conhecimento e fez ciência. Desenvolveu tecnologias, acumulou riqueza, gerou um mau desenvolvimento. Volto a dizer, o desenvolvimento, gente, ele é necessário. A gente não pode estagnar, a gente não pode parar no tempo. No entanto, esse desenvolvimento tem que gerar consequências positivas e não consequências negativas. Nós aprendemos muito mais, nós temos muito mais acesso ao conhecimento, no entanto, a gente não utiliza o conhecimento que a gente tem da forma correta. A gente sabe que não é correto destruir a natureza, no entanto, a gente vai lá e destrói. Um desenvolvimento predatório, explorador, penoso, desigual e injusto, tanto para o homem quanto para a natureza, que, coitada, não tem como se defender a maioria das vezes. O modelo de desenvolvimento predominante, além de impactar fortemente o ambiente natural, tem trazido problemas para a vida de grande número de habitantes do planeta. Há pessoas, gente, que são obrigadas a sair do seu local onde morava. Por quê? Porque às vezes construiu a sua casa, como a gente vê nesses barrancos, próximos a barrancos. Ele desce e acabou com a casa da pessoa. Mas por quê? Porque foi construído num local que não era para se construir, infelizmente. A pessoa às vezes sofre, chora, a gente sente pena, mas foi, de certa forma, uma resposta da natureza ao que foi feito de errado naquele momento. A crise ambiental e o colapso social estão profundamente relacionados e devem ser vistos como manifestações diferentes das mesmas forças estruturais.
mecanismos e práticas de poder, de dominação e de produção. Outro exemplo que a gente pode falar dessa questão de colapso social. Vamos lá para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro existem as favelas. São ambientes inóspitos que as pessoas constroem casas de qualquer maneira, com esgoto a céu aberto, com falta de estrutura, com falta de saneamento, com falta de tudo. A energia clandestina, nada é correto, de certa forma. Aí, às vezes, o que acontece? Um daqueles barracos pega fogo. Justamente, consequentemente, porque deu um curto-circuito. Professor, o que isso tem a ver com o meio ambiente tudo? Aquelas pessoas vão perder, a grande maioria dos que estão próximos ali vão perder suas residências, tá certo? Vão sofrer problemas de saúde por conta disso, tá ok? E, consequentemente, a miséria vai só aumentar. E eles vão deixar de construir naquele local? Não. Eles vão voltar e vão construir novamente no local que não é correto, que está causando impacto ambiental, querendo ou não. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, em seu relatório sobre desenvolvimento humano de 2001, adverte que nos países em desenvolvimento, dos 4,6 bilhões de pessoas, prestem atenção nesses dados, 968 milhões não têm acesso a fontes de água tratada. Então, olha a quantidade de pessoas que ainda não têm acesso à água tratada, que é obrigado a consumir uma água que não é apropriada para consumo, para banho, para nada. Mas se vê obrigado a isso, por quê? Porque não tem acesso à água potável, à água tratada. 2,4 bilhões não têm acesso a saneamento básico. Porque eu falei anteriormente para vocês, nós aqui em Paulo Ramos, em Bacabal, em diversas outras cidades, estou usando Paulo Ramos porque é nossa cidade, tá, gente? Não estou falando questão de cidade A ou B. É só para dar exemplo. Lago da Pedra, Vitorino, nenhuma dessas cidades tem um saneamento básico correto. Quando eu falo nessa questão de saneamento básico, falo da questão dos nossos esgotos, que eles são todos a céu aberto, não são esgotos abaixo. Então, esses detritos que a gente consome, que a gente utiliza na casa da gente, acabam sendo expostos tanto para a natureza quanto para nós, seres humanos. 2,2 milhões morreram anualmente por contaminação do ar. A gente está poluindo o ar muito mais com as queimadas, com os nossos transportes, com as motos, tá? Porque o gás que sai dessa moto é tóxico, o gás que sai do carro também e fica na natureza. 1,2 bilhões de pessoas vivem com menos de $1 diário, tá certo? Então, tem pessoas que vivem com menos, vamos supor aqui o exemplo, o dólar hoje eu acho que está 5 alguma coisa, em média de 4 a 5 alguma coisa, com menos de R$2 por dia, por exemplo. Então, é inconcebível, né? Uma família, por exemplo, com menos de R$2 para sustentar, vai dar o quê por mês? R$60 por mês, é muito pouco. Não dá para comprar quase nada. Ou seja, diferentes problemas que envolvem a mesma faceta, crise da civilização. Desigualdade social, a desigualdade vai continuar aumentando. A concentração da riqueza também vai aumentar, consequentemente, quem é mais rico vai ficar mais rico, quem é mais pobre vai ficar mais pobre. Pobreza e miséria, por consequência disso, e a mortalidade infantil, que ainda existe. Por mais que não se fale tanto aqui no nosso país, mas ainda existe sim a mortalidade infantil. Um grande exemplo disso é a África, que a gente sabe que lá eles vivem em estado de miséria. Em algumas partes da África, a população vive em estado de miséria, dependendo da ajuda de outros países, de outras cidades, de outras pessoas, para que eles possam se manter, ter pelo menos o que se alimentar. O século XXI inicia-se em meio a uma emergência socioambiental, caso sejam mantidas as tendências atuais de degradação. Trata-se de um problema enraizado na cultura, nos estilos de pensamento, nos valores, nos pressupostos de conhecimento. Então, o tempo vai passando, a cultura, as pessoas vão evoluindo, no entanto, elas não saem desse estado de não preservação, elas permanecem sem preservar. E, na verdade,
o cuidado com a preservação tem sido menor ainda se a gente for analisar hoje. Todos esses aspectos fazem com que se configure e estruture um sistema político, econômico e social predatório, explorador. Você tem uma árvore bem na porta da sua casa. Você não pensa que se derrubar ela, você vai estar possibilitando que o ar fique mais poluído ainda. Você vai lá e derruba. Tá certo? Porque às vezes a necessidade te obriga a fazer isso. Ela está quebrando tua calçada, ela está danificando a rua, mas às vezes não é necessário. E aí você vai lá simplesmente derrubar. Paradigma dominante. Esse modelo de desenvolvimento fundamentou-se nos princípios, valores e conceitos que foram construídos e desenvolvidos na modernidade. Nós sabemos que nós saímos do período da modernidade e estamos no contemporâneo. Passamos todo o século moderno, estamos já no século contemporâneo e, no entanto, não mudamos o nosso pensamento, não mudamos as nossas atitudes. A natureza, nessa perspectiva, é infinita e deve estar a serviço do homem. Será que essa natureza realmente é infinita? Como o homem pensa? E ela tem que estar sempre a serviço, a nosso serviço? Ou será que é o contrário? A gente é que tem que estar a serviço da natureza? A gente pensa que é a natureza que deve estar ao nosso serviço, mas na verdade a gente é que deve estar a serviço dela. E a gente não faz isso. Tudo se justifica em nome do progresso, da técnica, do crescimento econômico e da geração e acumulação de riquezas. Eu faço porque foi necessário. Na verdade, nem sempre foi necessário, mas você fez. Você destruiu, você desmatou, você matou um animal, você queria comer um tatu, por exemplo, você foi lá e caçou o tatu e comeu. Você poderia ter se alimentado com outra coisa, mas você foi lá e pegou o animal silvestre e se alimentou dele. Então, a gente, às vezes, é demagogo nas nossas concepções. A gente fala que a gente não polui, que a gente não degrada, que a gente tem cuidado com o meio ambiente. Quando a gente vai ver na casa da gente, a gente não tem. Pode-se dizer que o paradigma filosófico científico dominante que se estruturou na modernidade tem como fundamentos a racionalidade cartesiana instrumental econômica, visão reducionista das ciências, do mundo e da natureza através da fragmentação, concepção mecanicista da natureza, confiança ilimitada na ciência e na tecnologia, que a gente sabe que não é ilimitado, que vai acabar um dia, infelizmente, se a gente continuar do jeito que a gente está. Filosofia do progresso, entendido só como acúmulo de bens materiais e de avanço científico e tecnológico. A gente vê só coisas aqui que falam sobre o quê? Sobre progresso, sobre melhoria. No entanto, essa melhoria foi para o ser humano, mas não foi para o meio ambiente. Pode-se dizer que o paradigma filosófico científico dominante na atualidade, que se estruturou na modernidade, tem como fundamentos supervalorização dos fatos e da experiência, sem levar em conta os fenômenos transcendentes, sem levar em conta o que pode acontecer futuramente, ética antropocêntrica, que considera o homem como o centro de todas as coisas e que o leva a adotar uma posição de domínio sobre a natureza, com total ausência dos seus limites de uso. Então, o homem acha, que é o que foi falado anteriormente, que a natureza é que tem que servir ele, e não ele que tem que servir a natureza. A ausência de solidariedade generacional, tanto presente quanto futura. Não temos solidariedade, nós não somos solidários com o nosso meio ambiente. A gente só pensa no nosso bem-estar. E, portanto, toda a base conceitual do paradigma filosófico científico dominante repercutiu profundamente na cultura, no pensamento ambiental, nos estilos de desenvolvimento e de vida das sociedades ocidentais contemporâneas. Podemos compreender melhor porque o ser humano, no caso a nossa sociedade, pautado por esse paradigma, por esse pensamento, adotou pensamentos, atitudes e ações antiecológicas sociais, que pode, inclusive, levar o meio ambiente a uma condição de inviabilidade. Entendeu? Então, a gente pode chegar num certo ponto em que o meio ambiente ele vai acabar deixando de existir.
A gente vai ter que criar, como já se criam, né, hoje, as questões até dos alimentos que são transgêneros. Mas até que ponto isso é saudável, isso é natural? Então, a gente tem que ter uma consciência da importância dessa preservação ambiental, para que a gente não fique sem os meios para a nossa sobrevivência. E agora eu gostaria que vocês aproveitassem o restante do horário, né, para fazer essa pequena pesquisa, tá? É uma pesquisa pessoal. Então, na sua opinião, quais são as causas dos problemas ambientais? Como é que esses problemas ambientais surgiram? Quando eles surgiram, sempre houve problemas ambientais? Como podemos explicar e entender os diferentes problemas ambientais? De quem é a culpa? Há algum culpado? Então, vocês vão responder isso aqui e é pessoal, tá bom? Não se preocupem com conceitos pré-formados. Coloquem os conceitos e as concepções de vocês. Boa tarde, até a próxima aula.